Senhor seja com seu coração, que a graça maravilhosa do Senhor lhe conduza, que a bênção da alegria da salvação lhe coloque muito ativo neste culto ao Senhor, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, que você se sinta com muita disposição para adorar o Senhor nesta noite. Nós nos alegramos com a sua presença. Deus nos abençoe. Amém. Abramos nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 14, 15 a 25. Êxodo, capítulo 14, 15 a 25. Acompanhem, por gentileza, em silêncio, a leitura da palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra e nós, dependentes, carentes, ilumina-nos, ó Senhor, e nos edifique, nos conduza com fidelidade à mensagem do Senhor e transforme o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é: se Deus mandar, vá. O grau de confiança que temos em determinada pessoa determina a nossa decisão se vamos seguir ou não o seu conselho. Isso tem um peso muito grande na nossa decisão. Quando nós olhamos para o texto, dentro do seu contexto, Israel havia servido aos egípcios por 430 anos. E agora, sob a manifestação sobrenatural, julgativa e dominadora de Deus sobre o Egito, o povo recebe a liberdade sobre o domínio de Faraó para partir dentro do mandato de Deus. O povo estava acampado em Etã e
de repente Deus ordenou que eles voltassem, retrocedessem e acampassem em Piairote, que fica entre Migdol e o Mar Vermelho. E o propósito de Deus era justamente para conduzir a maldade do coração de Faraó para ir atrás do povo, para resgatar o povo, tirar o povo ou buscar o povo de volta para a escravidão e fazer no povo do Egito e de Faraó e seu exército o juízo de Deus. E isto aconteceu de maneira espetacular, como nós lemos parte e que está concluído aqui a partir do versículo 26. Quando o povo de Israel viu que o exército de Faraó vinha contra eles, temeram muito e clamaram ao Senhor. E não é para menos. Um povo que está seguindo com os seus animais, com as mulheres, com as crianças, e de repente olha para trás e vê vir o exército poderoso com 600 carros. Cada carro tinha o seu capitão, o cavalariano, fora o exército que estava junto com Faraó para tirar esse povo. E o povo começa a clamar ao Senhor. E o povo, clamando ao Senhor, também confrontou Moisés. E muito embora este povo deveria confiar no Senhor, mas não é de se julgar, porque olhar para trás e ver um povo que foi tirado, está no deserto e com grande possibilidade de ali ser executado, exterminado pelo exército de Faraó, realmente dá temor no coração. E eles começam a confrontar, dizendo: nos tiraste de lá para nos matar no deserto. E Moisés, um líder na dependência de Deus, disse ao povo que se aquietasse, se acalmasse, porque acalmando veria o grande livramento de Deus para com o povo e o juízo ministrado sobre o exército de Faraó de maneira cabal, em que exterminaria todo o povo, o exército inimigo. Mesmo com o mar à frente, com o empecilho, com a impossibilidade, o primeiro versículo que lemos, ele é uma ordem que parte de Deus para o coração de Moisés, dizendo: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esta ordem de Deus, ela é bastante lógica, porque não tem como eles irem para os lados, nem para trás e nem para frente. No entanto, o Senhor, ainda que tenha um mar à frente, ele diz: Moisés, mande o povo marchar, mande o povo seguir, mande o povo ir, caminhar na direção. E quando o Senhor manda esta ordem, é para que Moisés estendesse o seu bordão, e com o bordão estendido, o Senhor abriria o mar. E ele diz claramente para Moisés: divida o mar, abra o mar. E isto com um vento oriental mandado pelo Senhor, que soprou durante toda aquela noite e que abriu o mar para que o povo de Israel passasse a seco ou em seco e nem molhasse praticamente os pés. Mas nesse mesmo ato, não só Deus conduz o povo para o outro lado, como no mesmo evento, Deus extermina o exército de Israel de uma maneira sobrenatural. Porque quando o povo adentra o mar com os seus carros, com os seus cavalarianos, o Senhor então travou as rodas do carro e os egípcios entenderam que ali estava a mão do Senhor, e a parte final
o versículo final, versículo 25, dizendo, o Moisés escrevendo, diz: emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O objetivo era ser Deus glorificado no salvamento de Israel e no juízo sobre os egípcios. Tudo tem a ver com a glória de Deus e somente com a glória de Deus. Algumas lições importantes para a nossa vida, e eu separei três, dentro dos 3 blocos apresentados aqui, os versículos 15 a 18, 19 e 20, 21 a 25. E a primeira lição é que Deus tem propósito para cada detalhe da história. Quando Deus ordena, e quando Ele manda Moisés, Ele tem um propósito específico, e o propósito dele não é abrir o mar. O propósito dele não é simplesmente fazer com que o povo de Israel atravesse o Mar Vermelho. O propósito final não é nem mesmo matar o exército inimigo, mas é que em cada ação dessa que seria realizada, tem um propósito, e o propósito é ser Deus glorificado. Olha só o que ele diz, versículo 17 e 18: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, ou seja, no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus estava estabelecendo a história sem colocar maldade no coração do homem, mas soberanamente sobre essas maldades, conduzindo tudo para que o nome dele fosse glorificado, exaltado, fosse magnificado e fosse reconhecido nessas ações. Deus já havia manifestado as 10 pragas e já havia um conhecimento soberano de Deus, mas Deus havia punido apenas no final com a morte dos primogênitos, dos filhos dos egípcios. Os primogênitos egípcios foram então executados pelo anjo da morte como um mandamento de Deus para mostrar o seu poder sobre todos os ídolos de Israel, começando desde o momento da água do Nilo, transformada em sangue, até a morte dos primogênitos. Mas não só ele destronou ali todos os ídolos adorados no Egito, mas agora ele ministra finalmente um juízo sobre os egípcios para mostrar não só aos israelitas e nem somente àqueles que ali estavam, mas para que todos os egípcios soubessem quem é Deus, o Deus de Israel. Este é o propósito. Isso significa que Deus conduz a história, a sua e a minha, de todas as pessoas, durante todo o tempo, soberanamente, e a finalidade de todos os acontecimentos é justamente a glória de Deus. Infelizmente, nós somos levados a transportar a glória que é de Deus para pessoas. E às vezes nós pensamos que o agir da pessoa é que é importante. Se nós olharmos aqui no próprio texto em que a gente continua do Gênesis, quando chega o encontro do sogro de Moisés, Jetro, com Moisés, sabendo de tudo o que havia acontecido, em momento algum, Jetro exalta a pessoa de Moisés, mas ele diz: Deus é glorificado porque Ele fez
através de você. Deus ministrou juízo, Deus deu livramento. É o reconhecimento que é Deus quem age. A glória é toda de Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então lá saiba de uma coisa, tem sempre um propósito de Deus nas ações e nos detalhes da vida. Aqui o povo deveria marchar, entrar no deserto, no Mar Vermelho, como um ato de fé, e a finalidade era a glória de Deus. Este era o propósito. A segunda lição que encontramos nesse texto, ela está nos versículos 19 e 20. Deus assiste carinhosa e poderosamente aos seus filhos, nos detalhes da história de cada um. Aqui nos informa o texto que, assim como Deus estava guiando o povo numa tocha de fogo e numa nuvem durante o dia, e sempre indo à frente na direção em que o povo deveria seguir, quando o povo olhou e amedrontado clamou por causa do exército inimigo, disse que Deus saiu da frente e passou para trás e ficou entre o exército inimigo e o povo dele, de tal forma que para os egípcios havia escuridão, não viam o povo de Israel. O povo de Israel não via os seus inimigos, mas a mesma escuridão para o povo do Egito era luz para o povo de Israel. O Senhor, ele estava cuidando de todos os egípcios, ou de todos os israelitas, e ministrando o seu cuidado na caminhada do povo. De forma espetacular, o povo não estava sozinho. O povo estava sendo guiado e assistido pelo Senhor. O Senhor assistiu neste momento para amenizar o sofrimento, para amenizar a dor, o medo. O Senhor assistiu, fazendo com que eles fossem impedidos de ver um ao outro, e assim encorajando o povo de Israel a continuar. Deus sempre age com seus filhos. Deus sempre age em favor do seu povo. Deus sempre está presente em todo lugar, em todo momento, em todas as circunstâncias. Sempre foi assim com o povo de Deus. O salmista, no Salmo 46, ele chega a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, não temeremos. Desta forma, o povo é guardado pelo Senhor enquanto aguarda o momento da abertura do mar, para que não temesse mais ainda. Terceira lição: Deus, no mesmo evento, é glorificado quando salva o seu povo e condena o seu inimigo. Versículos 21 a 25. Da mesma forma que Deus provê o necessário para que o povo entre no mar em terra seca e caminhe em terra seca, vendo e tendo dos lados os muros causados pela própria água, como proteção. Esta mesma proteção dada para o povo de Israel, para que o povo de Israel chegue até o final, o seu destino, daquele momento, que era a travessia do mar. Deus usa este mesmo evento e esta mesma água de proteção para o seu povo, como juízo para o povo que não é dele. E aí, para que o povo não conseguisse correr, as rodas foram travadas e o povo não conseguia correr. E eles disseram: vamos então correr, porque entendemos mais uma vez e declaramos que o Senhor julga, peleja pelos os israelitas contra os egípcios. É o reconhecimento de que o Senhor guerreia a guerra do seu povo. Ele julga o seu povo.
É por isso que nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar aflitos, porque o Senhor é aquele que nos conduz e que julga a nossa causa. Nós não precisamos levar um irmão ao tribunal fora da igreja, porque o Senhor é capaz de julgar a nossa causa. O Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que olha, que vê, e Ele pode fazer da mesma situação a proteção ou o juízo. E diante disso eu quero fazer algumas afirmações de maneira mais direta para o nosso coração agora, lembrando que Israel era uma nação, povo de Deus, mas ainda nação geográfica. E ela estava caminhando para entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E agora eu quero fazer uma aplicação disso à igreja, que depois de Jesus deixou de ser a questão de Israel, nação, e passou a ser Israel espiritual, a igreja de Cristo que está espalhada pela face do mundo. Nós temos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo dizendo que não são israelitas aqueles que são de sangue, mas os que são filhos da promessa. Só que agora há uma espiritualização dos sentidos. Não diz mais respeito a ganhar campo aqui na terra, a adquirir riquezas, a destruir inimigos ou exércitos. Diz respeito agora a uma caminhada espiritual, que sim, que o inimigo de onde nós fomos libertados, de onde agora estamos livres, este inimigo continua perseguindo a igreja do Senhor, e são empecilhos que são colocados na nossa frente, e nessa caminhada espiritual, nós somos envolvidos agora com muitas coisas terríveis, e que muitas vezes podem nos apontar como impossibilidades de continuar. Muitas vezes nós temos mares e não mares simplesmente calmos, mas revoltos contra nós. Nós temos exércitos espirituais e o primeiro inimigo que nós temos está dentro de nós, que é a nossa natureza, que precisa ser mortificada. Junto com isso, você tem o sistema deste mundo. Quando você se consagra ao Senhor, você se torna agora rejeitado por esse sistema do mundo, e você tem o próprio Satanás que lutará para lhe tirar da caminhada, não agora de Canaã, como o povo estava passando para Canaã, mas para nova terra e novo céu, que é a eternidade com o Senhor Jesus. Eu quero então fazer algumas afirmações que espero ser edificantes para a sua vida e também provocativas. Todas as coisas são de Deus, acontecem por meio dele e para ele. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Assim como Israel, assim como a travessia do Mar Vermelho, assim como os acontecimentos surgiram ali, também na minha e na sua vida, nada acontece por acaso. Saiba que Deus tem propósito em todos os acontecimentos da sua história, da sua vida. Saiba que Deus escreveu a sua vida antes que ela existisse. O salmista disse, do Salmo 139, que os nossos dias foram contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Claro que Deus não perdeu o controle. Até mesmo nos mares revoltos que se colocam à nossa frente. Até mesmo quando inimigos se levantam, até mesmo quando as enfermidades tomam conta, até mesmo quando o esfriamento do nosso coração, ele se manifesta, nem assim Deus perdeu o controle. Tudo tem um propósito na minha e na sua vida, e nós temos que entender que os acontecimentos com você e comigo são acontecimentos que precisam redundar na glória de Deus. É para a glória de Deus. Nós somos falhos, criados, e somos imperfeitos, e somos incapazes de atravessar os mares da vida.
Somos incapazes de derrotar um exército inimigo bem armado. E o Senhor é glorificado à medida que Ele, apesar de sermos pecadores, nos conduz nos detalhes da história, caminho para a eternidade com Ele. Tudo é de Deus. Tudo é por meio de Deus. E tudo é para Deus. Tem a ver com a glória de Deus. Por favor, não pense que você é mais bonitinho, não pense que você é mais cheiroso, não pense que você é mais esperto, não pense que você não tem ninguém melhor ou pior. Todos nós estávamos no mesmo lugar e o Senhor quer ser glorificado na minha e na sua vida, nos detalhes da sua história. Segundo, Deus tem total domínio sobre a sua vida. Quando Ele der uma ordem a você, pelas Escrituras Sagradas, cuidado, porque tem muitas pessoas falando em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Eu tenho orado todos os dias: Senhor, revela-te a mim nas páginas das Escrituras Sagradas, que cada página lida seja o Senhor falando ao meu coração, revelando-se ao meu coração. Portanto, quando Ele der uma ordem a você pelas Escrituras Sagradas, simplesmente vá. Não importa se na sua frente tem um mar vermelho, não importa se atrás tem um exército, não importa o que esteja acontecendo, mas se o Senhor lhe ordenou um estilo de vida diferenciado, simplesmente obedeça. Obedeça em todos os seus mandamentos, porque Ele tem domínio sobre o seu inimigo e sobre as barreiras que lhe cercam. Hoje, ser uma jovem ou um jovem virgem é uma vergonha na sociedade, é um tabu ao contrário. Hoje, ser honesto é ser chamado de atrasado. No mundo, o agressivo, no mundo, o soberbo, no mundo, o que grita mais, no mundo, o que impõe, no mundo, o que é servido, este é o vitorioso. Mas no reino de Deus não. Mas não se esqueça de uma coisa: Deus lhe chamou para ser humilde, manso. Deus lhe chamou para chorar por causa do pecado, por causa da injustiça. Deus lhe chamou para ser servil. Deus lhe chamou para ser um servo. Então viva para a glória de Deus, independentemente do que o mundo esteja pensando sobre você. Não tenha medo. O Senhor mandou você viver de acordo com a sua palavra, que foi escrita há muitos anos e que permanece viva. Mantenha-se fiel ao chamado de Deus, porque Ele lhe conduzirá. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe quem está do seu lado, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, permaneça no Senhor, porque Ele domina tudo que está ao seu redor. Terceiro, não tenha medo. Deus sempre se colocará entre você e o seu problema. Ele cuidará de todos os detalhes. Existem algumas coisas que você ora ao Senhor e o Senhor lhe atende antes de você orar. Existem outras coisas que Deus atende do jeito que você pediu. E existem outras que Deus atende de forma diferente. Eu já contei essa ilustração, mas para aqueles que não a ouviram, fica a lição. Uma missionária num local muito distante, em tempos idos, em que não tinha a facilidade da internet, até mesmo o lugar que estavam também era um lugar difícil acesso, e as correspondências de cartas demoravam 3 meses para chegar de um destino ao outro. E uma mãe morreu, e 2 criancinhas, órfãs agora, chorosas, entristecidas, estava lá num ajuntamento das crianças, e aí aquela missionária diz o seguinte: olha, se a gente chorar, Deus pode ouvir a nossa oração. E aí o irmãozinho mais velho, o maiorzinho,
vendo o choro da irmã mais nova, então disse: se Deus pode responder, então eu quero pedir a Deus que dê uma boneca para minha irmãzinha. Naquele momento a missionária gelou, porque ela disse: para eu escrever uma carta vai demorar 3 meses para chegar lá, mais 3 meses para eles mandar a boneca, então no mínimo 6 meses para chegar isso, e uma criança não vai entender esse atraso. E de repente então ela fica sem saber o que fazer e vai para casa. Quando ela chega em casa, tinha algum material que foram mandado para ela, que tinha chegado para ela, e quando ela abriu, lá estava a boneca. Deus havia ouvido a oração daquela criança 3 meses antes. Mas por outro lado também, eu orei ao Senhor num local muito difícil, tempo de chuva, e disse: Senhor, segura essa chuva aí para o lado de Caparaó, porque depois do culto eu tenho que andar nós temos que andar 12 quilômetros num lugar que não tem estrada praticamente. Só que Deus fez diferente. Ele fez que a chuva passasse por trás da Serra do Caparaó e pegasse de Pequiá para cima. E quando eu vim, eu encontrei com a chuva. 9 horas da noite, num carrinho 1000, com pouca força, sem estrada, Damares e o William empurrando em alguns morros, e de repente a gente chega no alto, aproximadamente uns 2 ou 3 quilômetros, tem aquele vale, e aí chega no asfalto, na BR-262, e não tinha estrada para descer, e de repente eu vejo vindo de lá, saindo do asfalto, um carro. Eu falei para Damares: e agora? Vamos encontrar no meio do morro, eu descendo num carro sem governo, e ele subindo, não sei o que vai acontecer não, mas vamos embora. E quando nós chegamos, aquele moço estava parado perto do pé do morro, que não tinha como eu subir, se não fosse uma força masculina junto com o William e Damares, para a gente chegar lá. E eu então falei para ele: essa estrada está ruim. Ele disse assim: sim, eu já acorrentei minha Kombi, mas estou aguardando aqui um pouco. E eu pude falar com ele o seguinte: não, você é resposta da minha oração, porque hoje eu orei para que Deus não deixasse chover, e Deus respondeu: não, eu vou providenciar alguém, eu vou mandar chover e vou providenciar alguém para que faça você chegar até o asfalto. E ele deu força para a gente, nós chegamos lá. Deus às vezes responde de forma diferente que nós pedimos, mas saiba, Ele está cuidando de você. Talvez você está passando por dificuldade, talvez você está num momento difícil da sua vida. Não se esqueça, Deus está presente, Deus está ali, e Ele pode estar entre você e o seu problema. Coloque todo o seu medo, todos os seus problemas, todas as adversidades nas mãos do Senhor, confia nele, apenas marche rumo ao céu. Não importa se o governo se levantar, as outras autoridades se levantarem, se pessoas se levantarem contra você, contra o cristianismo, simplesmente marche fiel ao Senhor Jesus. Confie no Senhor, deleite-se nele, e todos saberão que as suas batalhas não são realizadas por você mesmo, mas Deus é quem guerreia as suas guerras. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Ele pode fazer uma estéril ser mãe de filhos. Ele pode pegar um humilde e colocar no trono, e tirar um poderoso e colocá-lo como escravo. Ele pegou Nabucodonosor. Nabucodonosor saiu de uma tarde e disse: como eu sou poderoso, tudo isso eu conquistei. Logo em seguida, ele estava num pasto, comendo capim e com os cabelos crescendo, na chuva, no orvalho, no sol, louco, louco, louco. Nós temos homens que foram chamados para vencer um inimigo numeroso, com um exército numeroso, em que o Senhor fala: 32 mil, o de lá era muito maior, mas tem gente demais, ainda tem gente demais, ainda tem gente demais. Sobraram 300 pessoas. Para piorar, ele disse: não leve a espada, não leve a lança, apenas um cântaro, apenas uma botija, uma lamparina dentro e uma trombeta para tocar. Só isso.
Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. É Ele que guerreia. É Ele que guerreia. É Ele que conduz. Creia nisso em nome de Jesus. Estamos numa caminhada com muitos empecilhos, mas saiba, Deus o levará em Cristo até a nova terra e o novo céu em segurança. Apenas marche em obediência ao Senhor. Ainda que seu inimigo se aproxime, ainda que ele lhe mate, você será ressuscitado para a glória de Deus e para a nossa alegria. Deus nos abençoe, Deus nos encoraje e Deus nos santifique mais e mais. Coloquemo-nos em pé.